Olá pessoal, bom dia! Entrei aqui um minutinho mais cedo, daí começando a aquecer para o nosso bate-papo super especial de hoje. Hoje a gente vai falar de mais uma abordagem da psicologia, TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E para isso, é claro, eu convidei uma psicóloga que trabalha com abordagem, que vai poder trazer bastante informação legal, responder as perguntas de vocês. Então, bom dia, gente! Fiquem atentos, fiquem aqui comigo. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, fiquem à vontade, combinado? Eu vou estar aguardando um pouquinho, então, a Vanessa aparecer aqui para entrar comigo na live. E até queria contar, como que eu conheci a Vanessa, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de psicologia clínica, principalmente, porque a gente ouve falar, e nós que somos psicólogos, muitas vezes a gente sente que a psicologia clínica é uma atividade profissional muito solitária, né? E é por isso que a gente tem que encontrar maneiras da gente estar em contato com outros psicólogos, com outras pessoas, trocando. E eu conheci a Van numa mentoria do Psi do Futuro, que acredito que muitos de vocês, que gostam de acompanhar psicólogos aqui pelo Instagram devem conhecer. Então eu e a Van, a gente participou de uma mentoria com a Alana e a gente se conheceu lá. E foi um espaço muito gostoso onde a gente pôde, ter essas trocas que são tão importantes. Então, até iniciando a live com uma dica, se permitam fazer esse tipo de conexão, Às vezes eu escuto muito falar assim na concorrência. E, gente, a gente não é concorrente, existe psicólogo para todo mundo, existe paciente para todo mundo, existem pacientes que vão se adequar mais a um tipo de abordagem ou a um perfil de um psicólogo, Porque o nosso jeitinho, isso também vai fazer diferença na hora do nosso atendimento, A nossa maneira de ser, a nossa maneira de atender. Então, tudo isso conta. Faz sentido essa reflexão para vocês? E, bom, é isso. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para Van, aguardando ela chegar. E já vai deixando aqui no comentário quais são as dúvidas de vocês a respeito da terapia cognitivo-comportamental. Vocês possuem alguma? Pera lá, aceitei. Olá, tudo bem, Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Tá tudo certinho. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui comigo hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Sempre bom falar da TCC. Que gostoso, que gostoso. Então, para a gente começar, se apresenta aí pro pessoal que tá chegando, que já tá aqui. Olá, gente, bom dia. Eu sou Vanessa, sou psicóloga clínica, atuo com a terapia cognitiva, com a TCC. Também tenho especialização nessa área e atendo aqui no Rio de Janeiro de forma online e presencial. Legal, legal. Tava contando um pouquinho antes de você entrar aqui como a gente se conheceu e a importância da gente estabelecer conexões, Uhum, Isso é muito verdade. gostoso. Mas bacana. Então, conheci a Van, queria convidar alguém para conversar com a gente sobre a TCC. E daí, Van, para a gente começar essa conversa, se você puder explicar um pouquinho o que é a abordagem, Eu não sei se todo mundo que está aqui já viu ela na graduação, ainda não viu. Então, se puder explicar um pouquinho como que é a TCC, O que é a terapia cognitivo-comportamental. Tá ótimo, tá. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem essa abreviação aí, de TCC. Ela nasceu ali no fim da década de 50, mais ou menos, com Aaron Beck. O Aaron Beck, para quem não sabe, ele era um psicanalista, E ele atendia na abordagem da psicanálise. Só que ele começou a perceber, na época ele trabalhava com muitos pacientes deprimidos, ele começou a perceber que esses pacientes deprimidos, eles tinham distorções, que a gente chama hoje de distorções cognitivas, ou seja, eles tinham distorções a respeito de como eles enxergavam a si mesmos, enxergavam os outros e enxergavam o mundo também, Então hoje a gente entende, a partir disso ele foi desenvolvendo estudos, aí ele começou a perceber que não são os fatos em si que trazem sofrimento para as pessoas, Mas sim a interpretação delas sobre as coisas, Então ele foi percebendo ali que havia uma correlação entre os pensamentos, as emoções e também os comportamentos. Eu vou até trazer um exemplo aqui para poder exemplificar mais Perfeito. isso, Que eu acho que fica ótimo da gente entender assim na Sim. prática.
Até quando você me chamou, eu falei assim, que exemplo que eu posso dar para poder Uhum. trazer isso de forma mais prática, talvez mais lúdica, assim, né? Eu lembro que ali no período ali do meu sexto, do meu sétimo ano, eu lembro que tinha umas pessoas na minha turma que tinham uma cobrança muito grande em relação à nota, né? E mesmo elas tirando uma nota que eu considerava uma nota muito boa, como um 8, um 9, os meus colegas choravam. Quando eu tirava, por exemplo, um 8 ou um 9, eu falava assim, gente, como assim? A pessoa tirou uma nota muito boa, né? Porque tá bem próximo, tá bem acima da média, né? A média na época era 6, por exemplo. E mesmo assim, elas choravam, né? Enquanto eu acho que, assim, nessa época do antigo ginásio, eu não era uma aluna tão nota máxima, né? Eu ficava ali na média, mais ou menos, tirava um 6, um 7, né? E eu conseguia tranquilamente ficar satisfeita ali com um 7, né? Então a gente pode ver que numa situação que a gente julga não ser uma situação tão negativa assim, como tirar um 8, tirar um 9, né? Uma pessoa interpretava aquilo ali como muito ruim, tá? Então, provavelmente, essa minha colega ali que tinha esse comportamento, ela tinha algumas interpretações como isso daqui não é o bastante, eu deveria ter tirado 10, eu deveria ter estudado mais, né? Então tinha uma autocobrança ali. Então a forma como ela interpretava aquele 8, 9 ali era trazia um sofrimento para ela, né? Enquanto eu conseguia olhar aquilo ali como de uma forma mais positiva. Então eu pensava que um 8, um 9 era uma nota suficiente, tá? Então a forma como a gente vai reagir às situações, ela vai definir mais ou menos o nosso nível ali de sofrimento, né? Vai desencadear uma emoção que, consequentemente, vai desencadear um comportamento, tá? Não sei se deu aí Sim. para ficar claro, né? Então, o Beck, ele foi percebendo aquilo ali, né? Que esses pacientes deprimidos, eles tinham essas distorções, né? Então, eram pensamentos como, eu não sou bom o suficiente, muitas pessoas costumam trazer muito sentimento de fracasso, né? Eu me sinto fracassada, eu sinto que eu não sou bom o suficiente, mas na verdade isso não são sentimentos, isso são pensamentos, né? Então eu tenho uma situação, né? Vamos supor aí que eu tenho uma prova para fazer e de repente eu não tirei uma nota boa nessa prova. A forma como eu vou interpretar essa situação vai definir a forma como eu vou me sentir. Então, se eu tirar uma nota que eu não esperava, né? Uma nota ali mais negativa. E eu olhar para aquilo ali e falar assim, caraca, eu realmente não consigo nada na vida. Eu realmente estou sempre sendo muito ruim. Eu sou incapaz de tirar uma nota boa. Quais são os sentimentos que eu vou desencadear em mim? É tristeza, é desmotivação, eu posso ficar ansiosa, sabe? Isso, consequentemente, vai gerar um comportamento. Então, eu posso simplesmente deixar de querer fazer aquela prova, né? Eu posso não querer mais passar por aquilo ali. Eu posso acreditar, eu vou acreditando nos meus pensamentos. Então, eu vou acreditando que eu não sou boa o suficiente, que eu deveria ter estudado mais, ou que eu não sou capaz de passar naquela prova. E isso vai mudar a forma como eu me comporto, né? Então, eu vou isso vai mexer com a minha autoconfiança, né? Eu posso talvez me isolar mais, eu posso começar a evitar esse tipo de situações que, que, que vão, é, que vão fazer eu ser testada, por exemplo, tá? Então, eu sempre dou para os meus pacientes aí, eu sempre digo que eu penso, eu sinto, eu ajo, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai enxergar, né, as nossas situações mais ou menos dessa maneira. E a partir disso, que ele foi percebendo essas distorções cognitivas, ele foi desenvolvendo isso para outros transtornos também. Então, no início, né, era mais para pacientes ali deprimidos, e depois ele foi estendendo isso para outros transtornos. Tá? Perfeito. Sabe, eu acho interessante ouvir você falando, porque querendo ou não, eu aqui nessa posição eu vou aprendendo muito com, né, com as pessoas que eu convido. E assim, eu não sei se foi algum erro mesmo da grade da minha universidade, mas
Para mim, eu sempre tive muita dificuldade, enquanto eu estava na graduação, de distinguir a TCC da análise do comportamento, por exemplo. Eu não sei se isso é uma confusão geral, se fui eu que confundi as coisas, mas assim, para mim sempre foi algo que era confuso, que eu achava que era a mesma coisa, e só com um psicólogo virando para mim e falando, não, Carol, são coisas diferentes, que eu fui perceber que eram abordagens diferentes, sabe? Mas isso acontece mesmo na faculdade, né? Até eu não lembro, por exemplo, de ter tido isso tão destrinchado, né? Sim. Inclusive, quando eu escolhi a minha abordagem ali durante a faculdade, eu não tinha muita clareza, né, da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. A Uhum. gente ouve aquela expressão de que a gente deve escolher a nossa abordagem de acordo com a nossa visão de mundo. Eu sempre me identifiquei muito com a existencial humanista, por exemplo, né? Sempre achei muito bonito, né, a forma que eles enxergam ali, né, o indivíduo, tudo aquilo. E eu sempre coloquei ali que eu iria seguir essa abordagem, sabe? Só que na época eu já trabalhava com crianças especiais, né? Então eu vinha da área de inclusão e eu queria seguir com esse público, né, de crianças especiais. Eu lembro que o meu primeiro paciente, eu escolhi o estágio em existência humanista. O meu primeiro paciente foi uma criança autista, por exemplo. E aí eu não consegui pegar a teoria e trazer para a prática com aquela criança. E foi aí que eu comecei a me questionar. Eu acho que essa abordagem aqui não vai dar certo dentro disso daqui. Eu lembro que eu levava para Uhum. minha supervisora e mesmo assim ela trazendo também tinha uma questão de falta de experiência minha. Então, uma pessoa que tenha mais experiência dentro da área pode conseguir talvez fazer essa concordância, mas e aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Aquilo ali começou a me incomodar porque eu estava vendo que eu não estava gerando resultado para o meu paciente. Eu não conseguia, né, atrelar a teoria àquela parte prática. E aí um dia, conversando com uma colega minha de turma, ela já conhecia mais sobre a TCC, e eu conversei para ela que eu não conseguia fazer esse feeling. E ela falou assim, por que você não vai para TCC? Aí eu falei assim, mas como que é a TCC? Ela, você não lembra? Foi aquela aula que a gente... Mas assim, foi uma aula tão rasa, assim, no sentido de que eles acabam não aprofundando, até porque a minha faculdade, ela foi mais do viés psicanalítico. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, eu falei assim, tá, eu acho que isso daqui pode me ajudar com esse público, né? E aí eu já vou até adiantar uma coisa que a gente ia falar, né? Que é sobre como escolher a abordagem para quem ainda está inseguro. Isso. Eu comecei a perceber que eu saber qual é a demanda que eu vou trabalhar é muito importante para isso. Porque não vai fazer sentido, por exemplo, eu trabalhar com um autista e escolher a psicanálise. Eu não vou dar o melhor tratamento para o meu paciente, né? Eu posso, talvez, conseguir alguns resultados ali, mas hoje, né, o que a gente tem, por exemplo, para autismo é a análise do comportamento. E Sim. aí foi assim que eu escolhi a minha abordagem. Eu acabei, no próximo período, eu escolhi o estágio no TCC e aí fez total sentido para mim. E realmente, eu não lembro tanto de ter essa diferenciação. Mas a diferenciação normal é que a terapia cognitivo, ela vai focar na reestruturação de crenças e pensamentos, tá? Então, por exemplo, isso que as pessoas geralmente falam de, eu não me sinto boa o suficiente, isso é uma crença, tá? Ela teve experiências ali na vida dela que foram fazendo com que ela desenvolvesse essa crença e passasse a acreditar. Então, foi uma prova que ela não conseguiu o resultado que ela esperava. Talvez, às vezes, era a família que cobrava demais. Esse exemplo que eu dei aí quando eu passei na escola, né? Provavelmente a família dessa pessoa que, mesmo tirando um 9 se cobra demais, é uma família mais que tem um perfil de uma cobrança maior, sabe? Então, provavelmente, o que essa pessoa Uhum. aprendeu ao longo da vida, tá? Que para ela ser boa o suficiente, ela tem que tirar o 10. Que o 9 não basta para ela, que o 8 não basta para Sim. ela, tá? E aí a gente vai crescendo e vai desenvolvendo essas crenças. Então, na TCC, o foco é na reestruturação dessa crença, porque não faz sentido eu não me sentir boa o suficiente só porque eu não tirei a nota máxima, entendeu? Não faz sentido eu achar que eu sou 100% incapaz
só porque eu não consigo, por exemplo, dar conta do meu planejamento de estudos, né? Só porque eu acabo tendo dificuldade ali na minha organização, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que não é justo com eles mesmos essa forma como, no geral, a gente acaba se tratando, né? Já a análise do comportamento, ela vai focar mais na questão do comportamento, não tem essa reestruturação de crenças, né? Então, acho que para poder ficar mais breve aqui, a diferenciação maior é essa, né? Que a TCC ela vai focar na reestruturação de pensamentos e crenças para mudar emoções e comportamentos, e a análise do comportamento ela vai ver mais a função daquele comportamento, né? Então, nossos comportamentos ele tem uma função. Então, uma pessoa que se esquiva, por exemplo, de, de fazer uma apresentação, né? Aquele comportamento tem uma função, né? A função às vezes é fazer com que ela não passe por uma ansiedade, sabe? Tem essa é a diferenciação maior, né? Perfeito, Vô. Eu acho que fica muito mais claro, né? Até pra mim, assim, ficou mais claro a percepção da diferença mesmo, né? É o foco. Embora elas, Isso. né, trabalhem de uma Uhum. maneira parecida, o É, foco de uma em uhum. uma no pensamento, o foco da outra é no Isso. Elas vêm comportamento. do mesmo escopo, assim, né? Digamos, né? Como se fosse um círculo, assim, a TCC é o maior, e ali dentro a gente tem análise do comportamento, a gente tem DBT, a gente tem a ACT, né? Tem ali as vertentes, né? Uhum. Que vão saindo ali da linha principal, digamos assim, né? Bacana. Ivan, como que funciona assim uma sessão de psicoterapia na abordagem? Se puder contar um pouquinho. Tá. A TCC, ela é uma terapia que a gente coloca como mais objetiva e mais breve, né? E aí eu já vou entrar num mito aí que as pessoas têm de que a TCC é uma terapia mais curta, ou que é uma terapia superficial, ou que é uma terapia que não trabalha a fundo, né? Até questões do passado também as pessoas confundem muito, né? Ah, ele não trabalha o passado, né? E, e, a gente diz que ela é breve, né? Não porque ela é uma terapia de curta duração, mas porque é uma terapia mais diretiva. Então, ela tem começo, meio e fim. Então, uma terapia que a gente chega já na sessão, o paciente ali, a gente já faz com que ele desenvolva ali os objetivos e as metas terapêuticas dele. Então, pode ser um paciente que está com problema no relacionamento, está com problema no trabalho, está com crise de ansiedade. A gente vai olhar ali para aquele paciente mais trazendo prejuízo para ele. As crises de ansiedade, a gente vai começar por isso, vai começar a trabalhar as crises de ansiedade. Ah, trabalhou as crises de ansiedade, o paciente está estável, o paciente está conseguindo manejar a sua ansiedade, né? Diminuir os prejuízos, a intensidade ali, a gente vai para o próximo objetivo. Então, por isso que a gente diz que ela é mais diretiva, mais objetiva, porque a gente vai definindo objetivos, né? A gente olha ali qual é a queixa do paciente, né? Dentro dessa queixa tem sempre essa análise que eu falei da gente começar a identificar pensamentos, crenças, comportamentos, emoções, tá? E a nossa premissa básica é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Então, é uma terapia muito colaborativa, onde o paciente faz 50% e o psicólogo 50% também, né? Sai um pouquinho desse escopo, por exemplo, da psicanálise, onde a gente percebe que que o paciente ele é mais ativo e o psicólogo talvez um pouquinho mais passivo, né? Então a gente vê que o psicólogo de TCC ele fala muito mais, ele faz muitas intervenções, ele faz mais perguntas, sabe? Quando eu saí da existencial humanista para TCC, isso foi uma grande diferença para mim. Porque na existencial humanista, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu tô falando assim o que eu aprendi um pouquinho lá atrás. A gente não tinha essa postura tão ativa de questionar muito o paciente. Então, a gente questiona muito o paciente para entender ali que percepções ele desenvolveu a respeito de si mesmo, a respeito dos outros. E isso vem através desse questionamento, né? Então, o paciente fala assim, ah, eu não sou bom o suficiente, tá? Quais são os fatos aí que mostram que você não é bom o suficiente? E a gente começa a perceber quais são as experiências de vida que esse paciente teve que foi fazendo com que ele desenvolvesse essa crença, sabe? Então ela tem ela é mais ativa assim nessa troca entre psicólogo e paciente.
Legal, legal. Tem uma perguntinha aqui, Ivan. Ó, fiquei confuso. A área do comportamento eu posso usar apenas com crianças autistas ou pode ser com todo indivíduo esse tipo de terapia? Me tira essa dúvida. Pode ser com todo indivíduo. É que hoje a gente tem hoje a gente tem algumas abordagens que elas têm uma eficácia maior para alguns certos tipos de transtorno. Então, por exemplo, uma criança autista, uma psicanálise, ela vai ser significativamente menor em questão de resultado do que uma análise do comportamento, tá? Então, hoje, né, existem aí estudos que mostram um pouquinho essa eficácia, né? Que abordagens podem ser melhores aí para cada tipo de demanda, para cada tipo de transtorno. Cientificamente falando mesmo, até pelas ferramentas que foram sendo descobertas, né, e hoje são aplicadas. Então, quando a gente fala do autismo, hoje a gente escuta absurdamente falar sobre o ABA, né, que é um método Exatamente. da E o TCC, da ABA, ele é comportamental. justamente a análise do comportamento, Isso. tá? Perfeito. Bom, você falou um pouquinho então que a postura do terapeuta é uma postura mais ativa também, que ele questiona, ele participa, né, ativamente. E é possível atuar em diversas áreas da psicologia, Van? Por exemplo, quando a gente pensa em área hospitalar, área social, área organizacional, psicopedagogia, a TCC é uma abordagem que pode ser utilizada nas diversas áreas da psicologia ou ela é mais voltada para a clínica ou para alguma outra área? Ela pode ser, sim, né, utilizada em várias outras áreas, né? Ela vai ter algumas adaptações. Então, assim, a gente vê que nos hospitais, por exemplo, eles utilizam uma terapia mais breve, né? Uma terapia talvez mais focada ali para a demanda ali daquele ambiente, sabe? A gente também tem aí psicólogos que trabalham na área do esportes. Então, ela vai pegando aí essas ferramentas da TCC e vai desenvolvendo ali, né? Isso também vem muito de uma expertise clínica também do psicólogo, dele conseguir pegar aquela teoria ali, base, e fazer um bom trabalho ali, né? Fazer uma formulação ali para poder conseguir aplicar em outras áreas, tá? Mas super cabe em várias outras áreas, hospitalar, escolar. Eu trabalhei muito tempo na área escolar, inclusive, né? A gente trabalhava muito essa questão do comportamental, por exemplo, principalmente com crianças. Então a gente consegue aí destrinchar para todas as áreas. Muito bacana. E assim, né, quando você fala que às vezes tem que ter alguma adaptação, é porque, assim, por mais que a gente tenha, né, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal minha, por mais que a gente tenha uma maneira de enxergar o mundo, né, uma escolha aí pelo óculos, pela lente pela qual a gente vai estar enxergando o mundo, que é a nossa abordagem, não significa que a gente não vá beber em outras fontes em um determinado momento, né? Então, por exemplo, hoje eu atuo com o psicodrama, hoje o psicodrama é minha abordagem, mas em diversos momentos eu me pego lembrando de alguma coisinha da psicanálise, eu me pego lembrando alguma coisinha da análise do comportamento. Por quê? Porque na realidade as abordagens são maneiras diferentes de se enxergar o mesmo mundo, de se enxergar, né, os mesmos seres humanos. Então, as coisas elas se somam, né? Elas só têm a acrescentar. Então, às vezes essas adaptações elas vão ser um pouco por causa disso mesmo, né? Às vezes teorias diferentes, a própria psicoterapia breve, né, que são muito utilizadas em atendimentos no hospital, na área da saúde, né? Você pega a tua abordagem base e você vai adaptando com aquilo que é necessário naquela situação. É exatamente isso, né? A própria TCC também, por exemplo, tem algumas questões do psicodrama, né? Que foram pegadas aí, foram sendo adaptadas para determinadas demandas, para determinadas intervenções aí. Então, assim, também vai muito do manejo clínico do paciente, né? Da expertise clínica também do paciente, dele conseguir ali fazer uma análise mesmo bem crítica ali do caso, né? E ver o que cabe ali, né? Mensurar ali os resultados, né? Então, por exemplo, um paciente hoje com toque, né? A melhor evidência para toque é a dessensibilização, né? Isso não quer dizer que eu não possa, talvez, acrescentar algumas ferramentas ali, mas assim, o central ali, né? O meu foco vai ser na dessensibilização do paciente, tá? Porque é aquilo ali que vai gerar aquele resultado. E as demandas também são diferentes, né? Então a gente tem que analisar bem
o caso para a gente ver o que aquela demanda ali pede da gente, tá? Mas eu penso que pelo menos assim, a base central, isso tem que estar muito bem definido, né? Tem que estar bem, eu digo que os estudantes, né, recém-formados, os psicólogos, a gente precisa ter uma base ali bem definida, né? Saber manejar ali aquele caso ali, o básico, saber manejar o básico da sua abordagem, para depois ver o que ele pode ali, o que pode contribuir para a prática clínica dele. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Né? A gente precisa ter essa capacidade de flexibilização, né? De perceber todo o contexto. Ivan, primeiro, né, tem um comentário aqui super legal. Falaram assim, gente, vocês estão de parabéns, estão ajudando pessoas de uma forma que não se pode imaginar. Não, Deus abençoe não, todos legal. vocês. Gostoso, né? Receber esses feedbacks. Ivan, na tua opinião, qual que são os principais benefícios da TCC? Para mim, o que eu consigo enxergar como um benefício maior é tornar o paciente seu próprio terapeuta, né? A gente tem essa premissa, porque o que acontece a gente não dá respostas para o paciente, por exemplo. Porque se eu tenho aqui uma intervenção onde eu estou dando respostas para o paciente, o que eu estou mostrando para esse paciente? Ele vai ficar dependente de mim. Ele vai sempre ficar dependente de alguém estar direcionando ele para um caminho mais assertivo, né? E na TCC a gente já trabalha exatamente o contrário. A gente trabalha essa autonomia do paciente, dele conseguir pegar isso que ele está aprendendo aqui na terapia e aplicar no dia a dia dele, tá? Porque é isso que vai fazer com que o paciente consiga resolver os seus problemas, né? Eu digo que terapia não é para sempre. Seria ótimo se meus pacientes pudessem ficar ali comigo, ó, né? Maravilhosamente, seria muito bom para os psicólogos, né? Mas não, né? Quando a gente consegue fazer com que o paciente tenha aquela alta terapêutica ali, a gente julga que a gente conseguiu fazer com que ele alcançasse o objetivo dele, tá? Então, assim, em referente à TCC, por exemplo, eu enxergo que um dos maiores benefícios é dar ferramentas para que o paciente tenha essa autonomia, sabe? Para que ele consiga lidar, por exemplo, com o seu transtorno de ansiedade, com a sua autocrítica, com o seu perfeccionismo, sabe? Ele vai aprendendo ali, vai desenvolvendo esse autoconhecimento e vai conseguindo aplicar aquilo ali no dia a dia dele, na vida dele, nas relações dele, sabe? Ivan, essa questão dos objetivos, né? Dúvida minha mesmo. Como que funciona se, por exemplo, o paciente cria um novo objetivo no meio do processo? É quase como se houvesse um encerramento e um restart, ou isso né, de alguma forma acrescentado nos objetivos da terapia? Tá, a gente pode acrescentar, mas isso depende muito daquilo que o paciente está passando naquele momento, tá? Então, se é um paciente, por exemplo, que ele tem ansiedade, ele tem TDAH, então a gente está trabalhando ali questões da ansiedade e de repente ele começa a se incomodar com algumas questões ali do TDAH, né? Isso depende muito do manejo clínico do paciente, do psicólogo, né? Ele vai observar ali se, quando a gente fala de ansiedade e TDAH, a gente julga que a ansiedade, por exemplo, ela traz muito mais prejuízo, porque o paciente ele começa a ter crises, né? Na maioria das vezes, tá? E um paciente com crise, ele não tem uma qualidade de vida ali, né? Enquanto o TDAH, ele vai trazer alguns prejuízos ali para o paciente, mas será que esses prejuízos são tão grandes, tá? E aí entra, por exemplo, a psicoeducação do psicólogo, né? Dele conseguir fazer esse raciocínio ali com o paciente do que é mais importante, né? Mas acontece muito isso que você falou, né? O paciente chega na clínica, a gente tem uma determinada demanda, de repente surge outra demanda ali do paciente, tá? E aí a gente para e analisa. Vamos lá, o que está mais importante aqui? O que está trazendo mais prejuízo para você, né? Há pouco tempo eu tive um caso assim até, né? A gente estava ali trabalhando uma demanda, de repente surgiu outras demandas do paciente, e aí a gente teve que parar e analisar, tá? Por onde que a gente vai agora? Para onde que a gente precisa ir, né? Quais são as necessidades daquele paciente, né? Eu realmente sinto que essa demanda aqui que surgiu agora é mais urgente para mim. Então a gente muda um pouquinho. A gente muda, na verdade, o foco. A gente nem muda tanto
a terapia em si, porque você aprende o básico e você vai fazendo, vai distribuindo esse básico para outras, para outras áreas. Então, uma pessoa que tem uma questão ali, por exemplo, no trabalho, né? Tá com alguns problemas no trabalho. E de repente ela começa a ter problemas no relacionamento, né? Essa questão da interpretação, da forma como ela reage às situações, isso não vai mudar muito. O que vai mudar mais é o foco do paciente, do tipo, como é que ele está interpretando aquelas situações, quais são as dificuldades, como é que ele tem se comportado, sabe? Então, assim, o básico não muda, mas o foco ali, né? Isso vai mudar, é o que vai mudar mais. Perfeito. Ivan, como que é para você, né, essa questão da terapia online, né? Assim, na tua opinião pessoal e também com a utilização da abordagem, é possível, não é possível, é legal, não é legal? É. Eu confesso que assim que eu comecei a trabalhar online, eu tinha um super. Não era preconceito, mas eu tive uma dificuldade muito grande de me adaptar. Apesar de já saber que funcionava, né? Mas assim, foi uma readaptação, né? Porque com a pandemia a gente não teve outra opção a não ser trabalhar online. Para mim, eu confesso que foi ótimo, tá? Eu consegui no começo traz um estranhamento, a gente fica pensando como que a gente vai trabalhar algumas intervenções ali, sabe? Principalmente a TCC, que a gente tem muitas, a gente trabalha muito com tarefas, com planos de ação, né? Tem tarefas mais práticas ali. Então a gente vai se adaptando, né? Então, antes, enquanto eu tinha ali minhas folhinhas que eu poderia até fazer ali na hora e entregar para o paciente, eu já tinha coisas prontas para fazer com aquele paciente, eu tive que reformular, né? Então, hoje eu tenho um método aqui que eu uso com meus pacientes, que eu mando a tarefa para eles e a gente consegue ter essa colaboração, sabe? Eu acho que essa questão do online foi muito, muito bom em relação ao alcance, né? Então, hoje eu consigo alcançar muito mais pessoas, né? Eu consigo ajudar muito mais pessoas, eu consigo distribuir melhor a minha área de atuação. Então, hoje tem pacientes do Rio, tem pacientes de São Paulo, tem pacientes de fora do país. Outro dia eu estava até conversando com uma paciente que assim, uma coisa que eu gostei muito foi poder alcançar esses pacientes tão de longe, porque a gente aprende muito, a gente aprende outras culturas, a gente aprende outras maneiras, né, que as pessoas vivenciam, as pessoas estão aí no seu dia a dia, sabe? Então, assim, eu acho que o online, ele traz para o profissional essa possibilidade de ampliar muito mais o serviço dele, a demanda, essa questão das culturas, né? Então, olha como um profissional precisa, às vezes, se adaptar mais para atender um paciente que, sei lá, que é da Itália, né? Que as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, né? Você tem até que ter um manejo maior ali para você conseguir ensinar aquilo que a terapia propõe, por exemplo, tá? Para alguns profissionais de algumas demandas pode ser um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, um dos motivos pelo qual eu acabei saindo do atendimento infantil foi porque o online foi dando muito certo para mim. Eu fui me adaptando ao online. Eu comecei a trabalhar mais com adolescentes e aí foi pegando mais adultos e aí eu acabei saindo desse nicho infantil porque Vanessa, eu não consegui me adaptar ao atendimento infantil online. Mas eu conheço profissionais que, olha, são super competentes, que conseguiram muito trazer o atendimento infantil para o online, né? Hoje em dia tem jogos, hoje em dia tem maneiras, assim, virtuais de você conseguir trabalhar com aquela demanda ali. Então, acho que é muita questão da adaptação mesmo do profissional, pegar ali e ver o que cabe para ele e o que não cabe. Então, um paciente de toque, por exemplo, eu vou ter que avaliar se eu consigo trabalhar virtualmente com esse paciente, tá? Então, tem algumas situações em que a gente não vai conseguir uma eficácia tão grande. Então, um paciente com toque grave, por exemplo, eu já tive demandas de toque grave que eu não consegui trabalhar no online, e aí eu precisei encaminhar esse paciente para uma terapia presencial.
tá? Mas, assim, é Perfeito. muito da adaptação, a gente vai... Também estão surgindo muitas ferramentas também que ajudam também Com certeza. nesse manejo clínico, sabe? Então, assim, hoje a gente tem testes que dão para aplicar virtualmente, por exemplo. Uhum. Acho que é isso. A psicologia teve que passar por essa adaptação, né, depois da pandemia. Não teve jeito e nós profissionais fomos nos adaptando também. E isso que antes era um preconceito, né, atender online, isso passou a ser uma das principais maneiras da gente estar trabalhando, né? É uma possibilidade. E, assim, eu vejo que, por exemplo, para quem está começando agora, gente, eu penso que não tem uma maneira melhor de começar, Sim, tá? sim. Porque, assim, você não tem custo, tá? O que você precisa é um celular e uma internet. Basta E um isso. ambiente sigiloso. Exatamente. Pronto. É isso que você precisa. Antes a gente já tinha essa questão de ter um lugar para sublocar, né? Tem a questão do deslocamento. Então, assim, por mais que a pessoa não queira, né, vir para online, não, eu gosto do presencial que é importante para mim, eu faço questão desse contato, tudo bem, né? É ótimo. Eu também adoro presencial, tá? Eu acho que faz, né? Eu me sinto muito bem atendendo presencial, ter essa rotina de sair de casa, passar o dia fora, né, ver pessoas, estar em contato com outras pessoas também. Isso para mim é muito importante. Mas assim, para começar, isso facilitou muito dos psicólogos, tá? Porque a gente não precisa de muito. Antes a gente precisava de um esforcinho maior para poder estar iniciando a prática clínica. Hoje em dia tem essa Sim, facilidade. Então acho que esse é o principal benefício, assim, da terapia online. E para as pessoas concordo. também. Eu acho que uma das coisas que fez com que as pessoas procurassem mais a terapia também foi essa questão da facilidade. Então, assim, tem pacientes Economia que de fazem tempo, né? terapia, tem pacientes que fazem terapia na hora do almoço, né? Eu tenho pacientes que Isso. Ah, tá. não no atendimento presencial e de repente foram para o online, tá? Por Sim. conta dessa questão do tempo. Hoje em dia a gente gasta muito tempo de deslocamento. Eu mesma aqui onde eu atendo, né, que é presencial, é, em 15 minutos eu tô lá. Mas com o trânsito, eu levo 40 minutos. Tá? Então, Sim. assim, pensando em mim, por exemplo, que trabalho por hora, é 1 hora para ir praticamente e 1 hora para voltar. E aí, se eu tenho um paciente para atender, né, já coloca aí que eu tenho 3 horas do meu dia. Enquanto no online eu poderia estar trabalhando essas 3 horas. Tá? Então, assim, Isso. para quem está começando agora, eu acho que o online traz um baita benefício. E tem uma pergunta, ó. O Thiago falou como driblar o desafio da atenção online. E assim, Thiago, eu acho que isso vai muito do combinado que o psicólogo vai estar fazendo com o paciente, de que naqueles 50 minutos, 1 hora de sessão, a atenção vai estar voltada para aquilo. E ver se essa pessoa se sente confortável com essa modalidade de atendimento. Porque se a pessoa tiver um problema de fato para se concentrar, para ter atenção nesse processo, a terapia online não vai funcionar, né? Então, existem essas duas possibilidades. O paciente também vai poder observar se ela faz sentido para ele ou não. Bom, mas a gente já está finalizando também. Se você puder deixar uma última mensagem aí para o pessoal, dar sua última palavra aqui, para a gente Você já ir falou aí, fechando. você falou aí dessa questão da atenção, por exemplo. Gente, eu atendo pacientes com TDAH e é difícil o paciente não ter atenção na Sim, terapia, tá? É bem difícil mesmo, tá? Mesmo com o telefone ali, né? É bem difícil, até porque esse combinado, ele fica muito bem definido, entendeu? O paciente, ele sabe que aquele momento ali é o momento do foco na terapia. O foco dele não sai, tá? Principalmente, né? Não sei em outras abordagens, mas assim, na TCC, como a gente tem essa troca muito presente, é difícil o paciente não estar ali, sabe? Focado ali naquele momento. Teve uma pessoa que perguntou também sobre neuropsicologia, né? Perguntou se não sabe se a neuropsicologia pode ajudar. Eu acho que vai depender muito da demanda, tá? Mas a neuropsicologia hoje ela tem trabalhado bastante essa questão também do comportamental, né? Como funciona esse processo psíquico, tá? Eu acho que hoje
para quem tem uma inclinação maior até mesmo para a ciência, eu acho que é muito válido a neuropsicologia, tá? Então, a mensagem que eu quero, né, eu acho que você também tem feito essas lives aí das abordagens para poder trazer mais esclarecimento, tá? A gente acaba não tendo isso na faculdade. Quando eu me formei, eu não tinha tantas referências como a gente tem agora. Então, assim, eu acho que a principal coisa que podem fazer é buscar profissionais referentes na área, né? Buscar, porque a gente consegue ver de forma mais prática hoje como é cada abordagem. Antigamente a gente não via isso, tá? Então, assim, eu mesma precisei de alguém ali falando assim, ó, eu acho que a TCC pode te ajudar. Hoje a gente tem muita informação, então utilizem essas informações, sigam profissionais de áreas diferentes, tentem participar, por exemplo, como as lives que a Carol tem feito, né? De ter mais esse conhecimento prático, tá? Pensar aí quais são as demandas que vocês têm maior afinidade, que vocês mais têm talvez até mesmo facilidade de trabalhar, que vocês gostem de trabalhar. Então, tem pessoas que não gostam, por exemplo, de casos de suicídio, tá? Então, a pessoa já sabe que talvez a demanda de depressão, ou então uma demanda de um paciente bipolar, né? De transtorno de personalidade, que costuma aí ter essa comorbidade, talvez já sabe, você já começa a filtrar ali um pouquinho a sua atuação para você poder escolher a abordagem, sabe? Então, acho que utilizar hoje dessas informações que tem estado de forma tão facilitada aqui na internet, eu acho que é muito válido. Né? Perfeito. Obrigada, Van. E eu acho que essa fica a minha mensagem também sempre. O tanto que é importante esse pessoal ir pesquisando por fora, né? Porque, infelizmente, o campo da psicologia é muito grande. E a faculdade, não é nem, a faculdade é ruim. Não, mas não tem como passar pela quantidade, né? Então façam esse esforço, pesquisem e procurem por fora também. É isso aí. É isso mesmo. Tá? Bom, Van. Obrigada. Espero que tenham gostado, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no direct que eu respondo também, tá certo? E é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Quem sabe a gente não faça outras lives conversando sobre outros assuntos mais pra frente também. Podemos fazer de outras abordagens também, das terapias cognitivas, comportamentais, também tem outras, né? Acho que tem muita coisa aí pra ser falada ainda, né? Incrível. Obrigada mesmo, viu, Van? Foi incrível. Tá bom, obrigada. Um beijão, gente. Um ótimo dia pra todos.